A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica e hoje nós vamos meditar no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e versículo 10, que nos diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Queridos, chegamos ao livro de Provérbios, capítulo 3, e na reflexão de hoje nós vamos aprender que nós temos que honrar a Deus com os nossos recursos financeiros, com aquilo que nós temos financeiramente. Nós sabemos que a Bíblia chega a comparar a avareza com o pecado da idolatria, o quanto isso é abominável diante do Senhor. Mas é incrível como muitas pessoas têm dificuldade de serem liberais, no sentido de investir e abençoar o reino de Deus com os seus recursos financeiros. Mas quando nós chegamos aqui neste livro de Provérbios, no capítulo 3 e no versículo 9, então nós aprendemos com a palavra de Deus que devemos honrar ao Senhor com a nossa fazenda. Fazenda aqui é sinônimo de riqueza. Devemos honrar o Senhor com aquilo que nós temos financeiramente e com a primícia de toda a nossa renda. Ou seja, veja que aqui o texto está nos mostrando que existem duas fontes de recurso pela qual devemos honrar ao Senhor. Quais são elas? O primeiro está falando da nossa fazenda. Fazenda é algo acumulado, ou seja, aquilo que você tem acumulado, aquilo que você tem guardado, aquilo que é, o seu pé de meia, você deve honrar ao Senhor com esse recurso que você tem. Nós devemos honrar ao Senhor com esse recurso que nós temos. E nós devemos honrar ao Senhor também, olha só, com a primícia de toda a nossa renda. Agora, o salmista está falando daquele recurso que nós recebemos mensalmente, Continuamente nós recebemos. Então, com aquele recurso, nós também devemos honrar ao Senhor. Perceba que o texto está dizendo: honra ao Senhor com a tua fazenda. Ok? Então o texto continua: e com a primícia de toda a tua renda. Então aqui, meus queridos, o texto está nos mostrando que, além de nós honrarmos ao Senhor com aquilo que nós temos acumulado, ou seja, nós temos o hábito de guardar, de reservar, conseguimos alcançar alguma riqueza, algum recurso, com o acúmulo de bens que o Senhor nos concedeu ao longo de nossa vida, temos que usar esse recurso para abençoar ao Senhor, para honrar ao Senhor, E também não podemos nos esquecer de que nós devemos também honrar ao Senhor com a primícia, ou seja, de tudo aquilo que nós recebemos, de toda a nossa renda que nós temos diariamente, mensalmente, nós devemos separar primícias, ou seja, a primeira coisa, devemos separar o melhor. Para quê? Para servir ao Senhor e honrar assim a Deus. Então, muitos de nós também cometemos um grave erro nesse sentido. Qual é?
nós começamos a fazer o nosso planejamento financeiro para as despesas do nosso mês, contando com a renda que nós vamos ter. Então nós colocamos as prioridades e, se sobrar algum recurso, nós vamos então honrar ao Senhor. Ou seja, se alguma coisa, eu consegui pagar, liquidei tudo, então sobrou algum recurso, vou abençoar o Senhor, vou honrar a Deus. Mas o texto está dizendo assim, olha, nós devemos honrar o Senhor com a primícia. Então, quando você fizer o planejamento financeiro, coloque lá reservado, este aqui é para honrar o Senhor. Separado. Quando você receber, quando você chegar às suas mãos o recurso, já entregue primeiramente, porque o texto está dizendo que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias. Quando o texto está falando isso aqui, ele está falando da colheita, nas plantações, no período histórico, ou seja, as primeiras colheitas eram separadas para honrar ao Senhor. Aqueles que viviam da agricultura, como era comum no tempo bíblico, então, quando eles faziam uma plantação, a primeira coisa que eles colhiam, eles já separavam para o Senhor. Muitos não entregavam imediatamente, porque eles só iam à presença do Senhor, de tempo em tempo. Alguns, como no tempo de Ana, por exemplo, de Eucana, no tempo de Samuel, diz a Bíblia que eles iam uma vez ao ano, então eles reservavam isso, e quando iam, então eles levavam isso para honrar ao Senhor. Então nós temos que aprender com isso. Mas o texto está nos dando um consolo. Talvez você está com o seu coração apertado, dizendo assim, meu Deus, e agora como vai ser? O versículo 2 nos consola dizendo, e se encherão os teus lagares, os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então o texto está dizendo, se nós honrarmos ao Senhor com a nossa fazenda, com a primícia de toda a nossa renda, a palavra do Senhor está nos deixando uma promessa, que então nós vamos ver os nossos celeiros abundar e vamos ver transbordar os nossos lagares. Ou seja, aquilo que nós temos vai ainda multiplicar, porque Deus vai abençoar. Por quê? Porque nós estamos honrando ao Senhor. Deixa eu te deixar só um aviso para que você tire qualquer coisa do seu coração. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa. A palavra do Senhor diz que Deus é Espírito. Então, quando você honra a Deus com o seu dinheiro, você está mostrando que você não está apegado ao dinheiro, que o seu coração não está, o seu tesouro não está no dinheiro, mas o teu tesouro está na confiança que você tem no Senhor. E então Deus vai usar o seu recurso, o seu dinheiro para ampliar sua obra, para abençoar o seu reino, mas não precisa. Se Ele quiser todo o dinheiro da terra, sabe o que Ele faz? Ele converte o coração de todos para investir no seu reino, e então as pessoas farão isso, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele inclina o coração do rei para onde Ele quer. Ou seja, o Senhor tem controle para conduzir o nosso coração. Ele nos dá o livre-arbítrio, mas se necessário, Ele vai pegar e vai nos convencer a fazer aquilo que Ele quer, ainda que talvez não seja a nossa vontade, porque Ele tem poder para isso e ninguém pode questioná-lo. Então, que nós possamos voluntariamente honrar ao Senhor, porque isso é bom e isso é agradável. Amém? Que nós possamos aprender com a palavra de Deus. Lembre-se que nós estamos estudando o livro de Provérbios, e neste livro de Provérbios nós temos a experiência e os conselhos de alguém que já teve o privilégio de desfrutar da riqueza, da sabedoria, da experiência daquilo que viveu com Deus e registrou para nós aprendermos com a sua palavra. Amém? Deus abençoe você. Obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando
e eu te aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.